Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Boa tarde, meus amados ouvintes. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E como é que Deus é bom, né? Permitir mais uma vez que nós estivéssemos aqui para poder levar para você, ao vivo, esse programa Promessas. É o programa das promessas de Deus para a nossa vida. Então eu quero, nesta tarde, desejar a todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que estão ligadas, que Deus hoje, Ele tem algo para a sua vida. Porque Deus é tão bom que as suas misericórdias, elas duram para sempre. E nesta tarde, não vai ser diferente aqui conosco. Deus vai falar ao seu coração, Deus vai falar ao nosso coração, que nós estamos aqui também para ouvir a voz de Deus. Então é nesta tarde que Deus vai falar ao seu coração, e é nesta tarde que Ele vai te curar, e é nesta tarde que Ele vai salvar a sua vida, e você vai se entregar para o Senhor Jesus nesta tarde. Então eu quero, nesta tarde, falar com você que está nos assistindo, que nós estamos aqui porque nós experimentamos o grande amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, que Ele, pelo povo, Ele deu a vida do seu filho naquela cruz. Então esse é um versículo que toda vez que nós abrimos esse programa, né, nós somos fruto do amor de Deus. Você também é fruto do amor de Deus. Muitas das vezes você se acha assim, achando que Deus não está ligando para você, achar que Deus te abandonou, achar que você não é merecedor de estar na presença de Deus. Sabe o que, irmão? Eu quero dizer o seguinte: Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha a preocupação de Deus com a minha vida e com a sua vida. Olha a preocupação quando Deus resolveu, né, tomar essa atitude. Aí eu pergunto para você, será que você daria o seu filho pela minha vida? Pela vida da humanidade? Será que você daria o seu filho até pela sua vida? Eu acho que nos dias de hoje é meio difícil, mas Jesus, Ele deu sua vida naquela cruz por mim e por você. Então é nesta tarde que nós estaremos aqui falando do grande amor de Deus, né? Está aqui comigo o pastor Moisés Xavier, que vai trazer a palavra nesta tarde, o bispo Éfeso também, que é um ajudador aqui conosco. Nós quero agradecer o bispo Éfeso por esta atitude de boa vontade, de toda quinta-feira estar à disposição para estarmos aqui juntos. E você também que está nos prestigiando com a sua audiência. A sua audiência é muito importante para que aquilo que você aprende aqui, aquilo que Deus colocar no seu coração, você transmita para outras pessoas. O amor de Deus é assim. Por amor, nós fazemos qualquer coisa. Eu estou aqui porque Deus me resgatou com o seu grande amor. E essa é a obrigação minha, de levar aquilo que Deus fez comigo para você. Porque muitas das vezes você está perdido. E você acha, né, como eu já falei, que Deus não liga para você, que você não é merecedor. É assim, é assim. Não fica pensando nisso, não,
porque isso aí são ciladas que o inimigo ele coloca no seu coração para te entristecer. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com estresse, estão sofrendo com nervosismo, com esses problemas todos, né? Agora nós estamos vendo aí essa praga que está invadindo o mundo, que é essa febre, o coronavírus, né? Mas Deus tem preocupação com os seus. Deus tem preocupação com os seus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Nós estaremos orando nesta manhã, nesta tarde. Eu queria que você orasse conosco, parasse o que você estivesse fazendo, né, nesta tarde, para a gente colocar nossas vidas diante de Deus, para que Deus venha nos usar aqui neste lugar, nesta tarde, para que Deus venha nos usar para falar o seu coração, para que Deus venha nos usar para determinar a cura, a salvação da sua vida, da sua família, dos teus filhos, de todas as pessoas que estão à tua volta. Então, é nesta tarde, coloca aí a sua fé em resistência a toda cilada do diabo, porque o diabo ele veio justamente para matar, roubar e destruir. Ele veio mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então é nesta hora que nós queremos colocar nossa vida diante de Deus, colocar este programa, esse estúdio, tudo que está aqui é permissão de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Nós, nesta tarde, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, para junto compartilharmos, Senhor, a tua palavra, para junto levar aqueles que não têm o conhecimento, o amor de Deus. E é nesta tarde, Senhor, que nós estamos aqui como profetas seu, Senhor. Nós estamos aqui como homens de Deus, para poder, Senhor, assim, levar até as pessoas que nos assistem, e as pessoas que nos assistem, Senhor, uma palavra de salvação, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha assim visitar neste momento a cada um que está nos assistindo. Queria que o Senhor visitasse os hospitais, visitasse, Senhor, as delegacias, proteja, Senhor, na nossa cidade, nossos governantes, dê sua sabedoria a eles, Senhor, para governar esta tão pequena cidade, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, aos pais, para lidar com os teus filhos. Levanta homens de Deus em cada casa, em cada lar neste lugar, Senhor. Senhor, nós colocamos diante da tua presença as senhoras, os idosos, Senhor, colocamos as crianças, os jovens, Senhor, que estão aí se perdendo, Senhor, com essa lástima, entrando, Senhor, nessa veia da droga, mas que o Senhor, nesta tarde, Senhor, venha, Senhor, visitar cada coração de cada jovem, Senhor, que eles possam se arrepender de tudo de errado que eles estão fazendo e voltar para Ti, Senhor. Eu coloco tudo em Tuas mãos e Te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar ouvindo uma palavra com o Bispo Éfeso, amém? Amém, senhores, amém. A paz do Senhor para todos. Mais um dia em que o Espírito Santo de Deus, ele nos concede a oportunidade de poder estar na tua presença e de poder assim ser um instrumento para que o Espírito Santo de Deus possa levar uma palavra, né, que possa transformar ainda nesta tarde a tua própria vida. E para que eu seja um pouco sucinto aqui, né, estou feliz porque mais um dia, né, que Deus nos concede. Estamos aqui com o nosso Heitor, né, que é o diretor de produção do programa, o pastor Francisco, né, que é o presidente do programa Promessas, e nesse dia de hoje também nós temos o pastor Moisés, que vai nos trazer uma palavra aqui que vai realmente impactar o teu coração. Lembramos, o que cura o homem é a palavra do nosso Deus, como foi dito aqui pelo pastor Francisco, João 8,32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu quero aqui muito rápido, vou ser muito sucinto aqui com as minhas palavras, ou até mesmo quero mudar a minha própria opinião. Quero abrir uma enquete aqui, porque fiquei muito curioso, e eu tenho certeza, pessoal, que o pastor Francisco,
pastor Moisés deve estar com 70 anos, o pastor Francisco deve estar com 100 e pouco, o bicho, né, tem cara de 30 e poucos, né? Então vamos lá. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, né? Eu já vi muita gente pregar, né? Pregar, repregar, remontar sermões, mas ficou algo aqui, outro dia eu estava lendo esse texto, e ficou algo aqui como se faltasse alguma coisa. Quem sabe nesta tarde, através desses homens de Deus, possa ser preenchido aqui. Eu tenho certeza, porque o Espírito de Deus está aqui. Então, vou ler aqui para ser breve, tá bom, pessoal? Então, diz assim, capítulo 18, né? O profeta Jeremias, né? O profeta, né, que profetizou, né, os 70 anos do Império, né, babilônico, uma vez que Judá e Jerusalém foi cativo pelo Império da Babilônia. Então, Jeremias foi um dos profetas, né, responsável pelas profecias que o povo certamente iria para lá se não mudasse a direção. Então, vamos lá. Capítulo 18, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor, né, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te, desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Versículo 3, desce à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Versículo 4, como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. O 5, então veio a mim a palavra do Senhor. O 6, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, pessoal, vimos aqui que o Espírito do Senhor, ele traz a essência do sentido figurativo, né? Ele traz aqui uma representação. É óbvio que ele está nos trazendo aqui o sentido figurativo para ilustrar, né, o significado pelo qual o Espírito de Deus quis dizer naquele próprio dia. Então, ele vai nos trazer, né, e representar o que significa o olheiro e o barro. Aí eu quero aqui aproveitar o pastor Moisés, o pastor Francisco, né, Amém, que as câmeras podem oscilar, eles podem representar também, porque é o seguinte, nós compreendemos que dentro desse texto, né, se fala de, cientificamente, o olheiro, né, o olheiro é uma profissão. Então, quando você vai para uma olaria e vê o processo, né, do barro, dos vasos sendo feito, então a gente vai encontrar vários itens acontecendo. Então, a primeira coisa que acontece é uma mistura de barros, ou seja, o olheiro, ele mistura os barros, né, por exemplo, argilas, o barro e outros materiais para que esse barro venha ter uma liga, porque essa liga é muito importante no processo da fabricação, quando o barro está na roda. E o que me chama muita atenção é que o texto diz que o vaso, quando estava na roda, estava na mão do olheiro, ele se desfaz. E o que é mais assim intrigante, vou perguntar para eles aqui, é que o vaso estando na mão do olheiro, e quando ele se racha, se quebra, automaticamente o vaso após ter se rachado, o olheiro, ele continua, né, ele faz aquele monte novamente, certamente coloca um pouco de água, coloca mais um pouco de barro, que ali ele vai dar o próximo segmento, ele vai continuar fazendo assim, então, né, o barro. Mas, pessoal, é interessante que o olheiro, depois que ele consegue fabricar um vaso, o vaso passa 4 dias num lugar de sombra. Depois desses 4 dias que ele passa pelo processo que vai ser o processo da queima. E o texto está dizendo aqui que
né, que o Espírito do Senhor manifesta a Jeremias para ele descer até a casa do olheiro, porque lá ouvirás as minhas palavras. E eu fiquei assim pensando em todo o processo de um olheiro, e eu entendi e perguntei para algumas pessoas, principalmente para o pastor Francisco, né? É interessante que depois que o vaso passa por 4 dias, né, em um lugar específico, esperando o processo da queima, né, ele vai para ser queimado, para virar o vaso. Mas eu fiquei sem uma resposta quando eu comecei a perceber, depois do vaso queimado, pronto, até pronto para uma comercialização, digamos assim, no sentido científico, interessante que eu fiz uma analogia, uma conjectura, eu fiquei imaginando um caminhão cheio de vasos, né? E de repente um dos profissionais deixaram um vaso, ou 2 ou 3 vasos caírem, e o vaso se quebrou. Mas interessante que depois que o vaso se quebrou, cientificamente, pastor Francisco, pastor Moisés, este vaso, depois que ele quebrou, depois que aconteceu o processo da queima, é interessante que o olheiro não consegue mais, pastor Moisés, fazer uma mistura. Depois do vaso estar literalmente pronto e queimado, ele não consegue mais reconstruí-lo. E aí eu comecei, então, a me perguntar para o Espírito de Deus o que realmente Deus quis dizer. Então, para eu me saciar à vontade da minha própria pergunta, eu comecei a imaginar que era melhor que nós seríamos, ou nós ficaríamos no processo de estar na mão do olheiro sendo fabricado, do que chegar no espaço de se estar no espaço da queima, porque se o vaso, depois de pronto, ou se ele se acha, né, depois de pronto, já está pronto, né, que ele já não mais precisa de certos cuidados, e ele se quebra e se racha, para o olheiro não serve mais. E aí eu vou passar agora a minha oportunidade e vou perguntar ao pastor Moisés e o pastor Francisco o que eles acham. Fala aí para mim. É uma enquete, tá, pessoal? O vaso, cientificamente, vamos levar para a parte materialmente, né? Sim. Isso aí vem nos falar sobre a parte do barro. Ele tira o barro lá no chão, ele não pega aquele barro do jeito que tirou do chão e vai fazer a massa. Aquele barro ele vai ser trabalhado, vai ser peneirado, até ele chegar no ponto de levar, como o bispo falou. Ele é trabalhado, depois ele faz aquela mistura que dá uma liga, aí que ele vai para a mesa do olheiro. Indo para a mesa do olheiro, aí ele vai ser trabalhado. Para a roda do olheiro, ele vai ser trabalhado. E ali no momento que ele errou, desfez, ainda tem tempo de ele recomeçar aquele vaso. Como o bispo falou, já depois que o vaso, ele leva aqueles dias no lugar de sombra, perdendo um pouco da umidade, depois ele entra para a fornalha, para ser queimado. E quando ele entra para a fornalha para ser queimado, aí acende a fornalha, queima, ainda não pode abrir a fornalha. Aí tem um segredo. Tem um segredo de deixar a fornalha fechada, porque se você abrir a fornalha, pegar vento, aqueles vasos vão rachar todos eles. Aí depois, aí o vaso quebrou, vamos dizer, depois que queimou, o vaso quebrou, ele pode bater, pode querer fazer aquilo virar areia, que ele nunca mais vai dar liga, nunca mais vai dar uma liga suficiente para ele formar um outro vaso. Então, trazendo para a nossa vida, trazendo para a vida espiritual, nós, quando Deus falou com Jeremias, não poderei eu fazer com você o que o olheiro está fazendo. Ali existem 2 metáforas, a material e a espiritual. Ali o olheiro estava fazendo materialmente, Deus queria fazer com Jeremias espiritualmente. Né? E ali, quando nós nos entregamos para Deus trabalhar na nossa vida, vamos dizer que nós seríamos o barro. Estava lá no mundo, cheio de atrito, cheio de pedrinha, Deus trouxe a gente, peneirou, tal, fez ficar com aquela areia fina, aí começou a trabalhar a nossa vida. Mas nós temos que deixar Deus trabalhar.
Porque se nós querer que Deus faça da forma que a gente quer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então é importante, quando você realmente, você deixa Deus trabalhar na sua vida, quando você deixa Deus te usar, quando você deixa Deus te moldar, porque depois que você entrar numa rebeldia, não deixar Deus te moldar, certamente você vai para o forno, vai ser queimado, aí se você se quebrar não tem mais jeito. Então eu quero, nesta tarde, compartilhar sobre esta palavra com o bispo, né? Fazer esse complemento aqui com ele e dizer para você nesta tarde, deixa Deus te moldar. Não, quando Deus está moldando a gente, às vezes dói um pouco, mas deixa doer, porque aquilo ali vai servir para um aprendizado lá na frente. Depois você não deixou doer, você vai dizer, se eu soubesse, tinha deixado doer. Então, pessoal, muito bem explicado aí o pastor Francisco, né? E é muito importante também, é óbvio que a gente não tem tempo para expor tudo isso, né? Precisaria de horas. Mas nós citamos isso daqui porque, na verdade, quando uma pessoa ela chega a um certo determinado ponto, né? Quando ele chega em uma certa altura, é como se ele se identificasse que ele está pronto. E eu pude observar que dentro desse texto e dentro do contexto que o pastor contextualizou, o pastor Francisco, eu pude perceber que nós, como seres humanos, como bispos, pastores, apóstolos, obreiros da casa do Senhor, nós temos que estar numa condição de sempre olhar para dentro de nós, imaginarmos que nós ainda estamos na roda. Ou seja, ainda estamos dentro do processo de se transformar um vaso. Porque mesmo dentro do processo que estamos a nos transformar em um vaso habilitado pelo Senhor, se ele se rachar como o vaso se rachou na mão daquele olheiro naquele dia, o vaso, ele teve uma oportunidade de ser refeito. Por isso que o texto que o pastor Francisco disse é uma metáfora, ou seja, ele está falando no sentido científico e, ao mesmo tempo, ele está tramitando a informação para o próprio povo de Israel, que se encontrava naquelas condições. Os vasos, ou seja, a nação israelita, ela estava vasos rachados. Então, ele está fazendo uma analogia do texto, mas eu quis falar isso nesta tarde, subordinado ao Espírito de Deus, Amém. Porque pastor Francisco e pastor Moisés, tem muitas pessoas que Deus levou ele a um certo ponto, e por ele chegar a esse certo ponto, ele começa a ter como se vaidade, como se ele se achasse que esse nível que ele chegou é um nível superior. E nós entendemos que quando o vaso passa pelo processo da queima, o senhor falou de algo importante, mas esqueceu que o olheiro, ele espera que a fornalha esfria para que o vaso que passou pelo processo da queima não se trinca. Porque se trincar, não presta para ser vaso. Está entendendo, pastor Moisés? Uma outra coisa que o olheiro vai fazer. Eu creio que os olheiros, e o senhor sabe disso, o senhor que esqueceu. Mas, depois que ele entende que ele já pode abrir a porta, pastor Moisés, ele vai pegar o vaso e vai fazer assim com o dedo, como desse um cascudo na criança, e vai bater umas 3, 4 vezes no vaso. Tem que tinir. O vaso vai ter que produzir um som. E quando produz aquele som, ele fala assim, olha, esse vaso está perfeito. Então, aquele vaso pode ser comercializado. Então, para trazer para os nossos dias espirituais, esse vaso, depois que ele pode estar no sentido de ser comercializado, se ele quebrar, para o olheiro, ele não serve mais. Então, trazendo para o contexto espiritual, eu quero dizer aos senhores que é muito importante quando a Bíblia vai nos dizer que a humildade é uma doutrina, é uma ordenança. Então, eu digo o seguinte, que é importante subir
Mas quando o próprio texto está dizendo para Jeremias, em outras palavras, ele fala assim, olha, sobe, mas depois desce. O próprio, justo, você pode ver no próprio texto, você lê na tua casa, que Deus vai falar para Jeremias, ó Jeremias, você sobe, mas depois você desce. Ou seja, o segredo de poder estar em cima é se você compreender que você tem que ter, né, no teu cotidiano, né, um controle da tua vida, de saber que você consegue andar na parte de baixo. É como o nosso Heitor, que está ali na máquina, nos ensinou sobre o uno e o verso. O que é o uno e o verso? É o universo. E o universo, existe a parte de cima e a parte de baixo, né? Eu vou passar para o pastor Francisco, que está querendo falar. Fala, pastor Francisco. Você quer ver uma coisa? O homem que Deus exalta são aqueles que são humildes. Sim. Nós vemos na vida de Davi tinha vindo de um adultério. Sim. Davi tinha vindo de um adultério. Aí as pessoas perguntam, por que Davi foi considerado segundo o coração de Deus? Porque o Davi, ele teve os erros dele, mas ele reconhecia o seu erro. Quando ele veio desse adultério, ele orou a Deus no Salmo 51, que fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga minhas transgressões, lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre esteve diante de mim. E lá no versículo 10, ele, com a sua humildade, com a sua, né, ele teve os erros dele, mas ele não queria se afastar de Deus. Ele era uma pessoa humilde, por isso que ele foi considerado segundo o coração de Deus. Aí ele falou para Deus assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha só a humildade desse homem. E a gente vê também quando outras passagens, todas as batalhas que ele vencia, ele agradecia a Deus, ele se colocava na presença de Deus, os erros dele, ele reconhecia, e muitas das vezes existem pessoas que se acham tanto num patamar tão alto, as pessoas se acham tão forte, que às vezes acaba dando mole para o inimigo e acaba perdendo a sua humildade diante de Deus e acaba até perdendo a sua salvação. Então a gente vê, por causa da humildade do Davi, ele errou, teve os problemas altos e baixos dele, mas ele foi considerado segundo o coração de Deus por causa da sua humildade, né? Muito forte, realmente é muito forte essa expressão do Salmo 51, versículo 10 e 11, né? O salmista Davi, ele está nos trazendo o entendimento, né, do que ele realmente havia reconhecido após ter o teu erro. Então, pessoal, que nesta tarde você possa estar meditando na palavra do Senhor, né? Como o Heitor disse para nós um dia, o Heitor disse para nós que o uno, né, e o verso é o universo, mas o uno é a parte de baixo e o verso é a parte de cima. E para que o homem consiga se manter no verso, ele tem que ter intrinsecamente dentro dele, como foi dito pelo pastor Francisco, a humildade que eu acabei de afirmar, que é uma doutrina, é uma ordem, é uma ordenança. Você, pastor, você, bispo, apóstolo, obreiro da casa do Senhor, você tende a obrigação de ser humilde, ter humildade, e não importa o degrau que você está. Quanto maior você tem que expressar a humildade, porque antes de Jesus
na última Santa Ceia, ele vai falar algo muito específico, especial. Aquele que, né, ele dá o mandamento, mas lá atrás ele vai falar para os seus discípulos o seguinte: olha, aquele que quer ser o maior, sirva à mesa. E hoje nós estamos dentro de uma contemporaneidade que nós estamos vendo, pastor Francisco, pastor Moisés, que a coisa está, o mundanismo está entrando literalmente dentro do conceito espiritual da igreja. Né? Então, hoje nós já temos familiarização mundana dentro da igreja. Por quê? Porque você chegou a um certo patamar e você não consegue, né, observar que você é que precisa de exalar a humildade. Como Davi. Davi, ele criou, né, um pecado, ele passou por uma situação muito difícil, mas ele vai na presença do Senhor e reconhece o teu pecado, ele expõe que ele decide ficar nas mãos do Senhor porque havia misericórdia, ele vai pagar um alto preço, ele vai ver o seu general matar o seu próprio filho, né? Ele vai pagar um alto preço por tudo aquilo que ele havia praticado, mas uma coisa que ele deixou de claro, de ensinamento, é quanto maior você seja, menor você tem que se expor. Por quê? Porque você precisa de ensinar. Então a soberba, né, o egoísmo, né, a prepotência, a arrogância, né, hoje já é muito difícil de se falar com certos homens, porque se acham homens que estão em certos patamares. Então o importante não é o quanto você consegue subir, o importante é o quanto você consegue subir e demonstrar que você é uma pessoa que tem a humildade. Então que você possa, né, estar meditando na palavra do Senhor, que ainda há uma oportunidade, você buscar, né, ter uma essência da humildade, assim como o pastor Francisco diz, que no texto está escrito que, né, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas como pode ser um homem segundo o coração de Deus, se ele havia praticado um homicídio, um adultério na presença do Senhor? A diferença é que ele reconhece o teu pecado, ele desce. A diferença é quando Deus prova a sua própria casa, ele não se levanta contra Deus, ele passa a provação porque ele sabia que o que ele havia praticado lá atrás trouxe uma consequência, mas depois Deus vai o exaltar novamente. Por quê? Porque encontrou a humildade no teu coração. Então isso é muito forte, que você possa estar meditando nesta tarde, que você, pastor, você homem de Deus, nós precisamos de exalar, né? Exalar algo que o Espírito Santo de Deus já se encontra na terra, como se fosse uma virtude, e eu acho que é dever de nós. Amém, senhor? Vou estar chamando um comercial agora, e depois, então, vou estar passando para o pastor Francisco, amém? Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso.
Então, pessoal, voltando aqui ao programa, né, falar com o Serginho do Caminhão do MUC é falar diretamente com a PSS Guindarte, que lá tem os melhores produtos e os melhores preços de toda a região. Então, lá na PSS Guindarte, você encontra o poste padrão, e lá você tem o monofásico, o bifásico, e você tem o trifásico. Interessante, pessoal, que você tem todos esses materiais e outros materiais também, para que você possa ter um PC com as melhores qualidades, os melhores preços de toda a região. Todos esses produtos você tem pronta entrega. Que interessante, né? Você pode comprar imediatamente, a PSS Guindarte vai estar entregando em sua casa. E você também tem o porte completo, né? O porte completo é aquele porte que você compra e já você chama o seu profissional, ou a PSS Guindarte também trabalha com consignações, e você poderá estar, então, instalando esse porte completo. E onde encontrar isso, Bispo Efton? Você vai encontrar isso na Avenida América Central, no número 1279, na Praia da Siqueira, Cabo Frio. E você também pode estar ligando lá para o fixo, né, que é o número, o residencial fixo, que é o número 2644, e o 7988, e você também pode estar ligando para o 998 14 8803. Então, pessoal, você que quer ter um PC com as melhores qualidades, os melhores preços de toda a região, você está aí ligando, então, né, para a PSS Guindarte. Vou estar aqui fortalecendo, né, mais uma vez aqui o telefone para você guardar aí, memorizar aí, para você poder telefonar. Então, o número é 2644 7988, ou você também pode ligar para o 998 14 ou 8803. Então, pessoal, você que precisa ir com os melhores preços, os melhores portes de toda a região, você precisa de ligar para a PSS Guindarte e falar com a PSS Guindarte. Você fala diretamente com o Serginho do Caminhão do MUC. Então, pessoal, estamos aqui também com mais uma novidade. Isso aqui causa, né, grande estrondo aí para toda a região dos lagos. Nós temos também a nossa material de construção ALC. É muito importante que você memorize aí toda esta programação, para que você possa lembrar que na material de construção ALC você tem megas promoções. Você que precisa aí de terminar sua casa, sua mansão, a sua suíte, né, e você que corre atrás aí dos melhores preços, você precisa estar entrando em contato lá com a ALC Material de Construção, que tem uma mega promoção. E lá você tem coluna, lá você tem areia lavada, areola, você tem brita, você tem cimento, tijolo, areia ensacada, você tem brita. Isso você vai encontrar na Avenida, né, Joaquim Nogueira, número 464, né, e Centro São Cristóvão, Cabo Frio. E você pode estar ligando lá para o telefone 997 37 7418. Você pode estar ligando para o 997 37 7418. Então fica aí, pessoal, você que precisa de ter aí, ou terminar a sua casa, você ligue lá para material de construção ALC, que tem as megas promoções. Então visita lá, dá uma corridinha lá para que você possa participar das promoções. Tem promoções constantes, não só desses materiais aqui, tem vários outros materiais que está também em promoção, né, que você possa estar assim, então, fazendo parte dessa grande família que é a Material de Construção ALC. Amém. Pastor Glória Francisco. A Deus, aleluia. Quero agora apresentar o pastor Moisés Xavier, que vai estar trazendo da parte de Deus uma palavra para o nosso coração. Pastor Moisés Xavier, amém. A paz do Senhor Jesus a todos nessa tarde de hoje. Quero primeiro agradecer ao pastor Francisco por me convidar para estar aqui nessa tarde, trazendo essa palavra. O bispo Efferson, meu amigo, né, de muitos anos, já de longas caminhadas, e também o nosso diretor, que está aqui executando todos esses equipamentos, essas câmeras que estão aqui nos filmando. Que Deus venha abençoar a vida do diretor Heitor. Irmãos, eu gostaria de trazer a você uma palavra rapidamente, porque o nosso tempo é curto. Então, nós vamos ler lá em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 15.
Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, no versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou junto a um poço. O que eu quero dizer aqui nessa noite, nessa tarde? Eu quero dizer nessa tarde para você que muitas das vezes Deus permite que as adversidades venham para que nós possamos ser provados, para que o milagre dele possa acontecer nas nossas vidas. É verdade. Moisés, ele tinha um chamado de Deus, ele era escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, ficou ali no rio Nilo, um rio onde, cientificamente comprovado, era habitado por crocodilos na época, e nenhum animal desse fez nenhum mal a ele, porque já havia um propósito, e o povo de Israel já estava clamando a Deus, porque naquela época o faraó, do qual abençoou a vida de José, havia morrido, e havia entrado um faraó ruim, e esse faraó ruim começou a escravizar o povo de Israel. E uma coisa interessante que nós vemos aqui, que mesmo nas adversidades, nós podemos perceber que esse faraó que entrou, esse faraó ruim, que começou a escravizar o povo de Israel, há uma passagem aqui na Bíblia que ele fala que o povo crescia de uma forma desordenadamente. Por mais que ele batia, por mais que ele sacrificava, o povo se multiplicava. Então, deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde de hoje. Se Deus permitiu essa adversidade na tua vida, é porque Ele quer tratar com você. É verdade. Foi necessário Moisés sair do palácio, da zona de conforto, porque Deus não vai falar com você na zona de conforto. Deus não vai falar com você dentro do escritório. Deus fala com você no deserto. E ali Deus levou Moisés até o deserto. Eu acredito que até no mundo espiritual, eu posso até fazer uma analogia aqui com os irmãos, que talvez no mundo espiritual já estava tendo algumas reuniões lá no inferno, dizendo, todo o plano de Deus foi por água abaixo, porque o tal camarada que Deus havia separado para ser o grande libertador de Israel, agora se tornou um assassino e teve que fugir para o deserto. Mas enquanto lá embaixo, lá no inferno, Satanás comemorava e dizia que o plano de Deus havia sido aniquilado devido à falha humana de Moisés, lá na glória os anjos comemoravam e diziam, não, agora que está começando, é agora que o plano de Deus vai entrar em execução. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te leva para o deserto, para se apresentar para você. Eu não sei qual o deserto da vida que você está passando, se é o deserto do desemprego, se é um deserto de uma enfermidade, se é um deserto de uma separação, da perda de um ente querido. Eu não sei qual o deserto que você está passando, talvez de perder sua empresa, o deserto da falência. Você que é uma pessoa que vem de uma prosperidade e de repente você entrou numa falência. Eu não sei qual o deserto que você está passando, mas uma coisa eu posso te garantir, se Deus te levou até esse deserto, é porque Ele quer se apresentar para você, Ele quer mostrar para você o que Ele é capaz de fazer na sua vida. É verdade. O que Ele é capaz de fazer, o que Ele é capaz de mudar, porque se não houver porta fechada, como que você vai conhecer um Deus que abre porta? Se não houver enfermidade, como que você vai conhecer um Deus que cura? Então, nessa tarde de hoje, Deus está se apresentando para você, e nesse deserto do qual Ele te levou para caminhar contigo, é o deserto onde Ele vai te mostrar o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Ainda que pareça impossível, ainda que diante dos olhos humanos, já se passou o tempo, já está esquecido, já não tem mais jeito, porque talvez a promessa foi feita há 20 anos atrás, e até hoje a promessa ainda não se cumpriu na sua vida. E talvez você diga, mas, pastor Moisés Xavier, já faz 20 anos que eu estou esperando essa promessa cumprir, e até hoje essa promessa não cumpriu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Moisés tinha a idade de 80 anos, ele quando fugiu da presença de Faraó, que Faraó ameaçou matá-lo, ele tinha 40 anos, e quando Deus se apresentou para ele na sarça, ele tinha 80 anos, se passaram 40 anos,
mas Deus não se esqueceu da promessa que havia feito a Moisés. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que a promessa que lhe foi feita, Deus vai cumprir. E essas adversidades nada mais nada mais menos é apenas algo que Deus preparou e criou para te abençoar. Ei, talvez você esteja me dizendo assim, mas pastor, Deus precisa esperar tanto tempo para me entregar a minha vitória? Todos esses anos que eu estou orando aí para Deus me dar vitória, será que Deus precisa esperar tanto tempo para me dar vitória? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa de tanto tempo para preparar a sua vitória, porque apenas em 6 dias, se você não se lembra, eu quero trazer a sua memória lá no livro de Gênesis, que apenas em 6 dias ele criou o mundo, ele criou todo o planeta e no 7º ele descansou. Deus não precisa de muito tempo para criar a sua vitória, para entregar nas tuas mãos. Agora Deus precisa de tempo, de preparar você para receber a sua vitória. Amém. E é por essa razão que Deus está se apresentando a você como ele é, como ele disse a Moisés, Moisés, coloca a mão dentro da tua camisa. Moisés colocou, a mão estava leprosa, depois ele disse, Moisés, coloca a mão de novo. Moisés colocou, quando Moisés tirou a mão estava curada, e ele disse assim, Moisés, sou eu, Deus, que falo contigo, eu sou o que sou. E nessa tarde de hoje, meu amado, minha amada, você que está ouvindo essa palavra que está aí no seu alcance, talvez nessa tarde de hoje você esteja agora deitado no leito de um hospital, sem nenhuma esperança. Talvez agora você acabou de chegar na sua casa e você está até pensando como que vai dar essa notícia para os seus filhos, para sua esposa, que você perdeu o seu emprego. Talvez você esteja agora nesse exato momento dirigindo o seu táxi, dirigindo o seu Uber, talvez você esteja pensando, porque eu estou passando por essa luta, porque toda essa dificuldade, se eu estou coberto de promessa, todo lugar que eu vou tem uma promessa que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, e até agora não aconteceu nada. Deixa eu te dizer uma coisa, a promessa vinda antes do tempo, ela não é bênção, é maldição. Então deixa eu te dizer, Deus está preparando você para receber essa grande vitória, e nessa tarde de hoje eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar você, independente da sua religião, independente que você seja católico, que você seja espírita, que você seja batista, que você seja assembleiano, independente de qualquer religião que você siga. Eu quero abençoar a tua vida nesse dia de hoje. Eu quero ministrar sobre a tua vida toda sorte de bênção. As bênçãos prometidas ao pai, ao Abraão, lá em Gênesis. Eu quero nessa noite, nesse dia, reivindicar, nessa tarde de hoje, e abençoar você, e ministrar sobre a tua vida, que serás bendito a tua família, serás bendito a tua casa, serás bendito os teus filhos, e aonde tu colocares a planta dos teus pés, te dará por herança. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Amém. Francisco, por essa palavra, por esse dia de hoje abençoado, do qual Deus nos concedeu. Eu espero que você que esteja aí nos ouvindo, que está ouvindo essa palavra, né, das adversidades, eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra que foi ministrada hoje, que Deus permite as adversidades para se apresentar para nós. Deus permite as adversidades para se apresentar para nós. Se não existisse o gigante Golias afrontando o povo de Israel, Deus não ia ter como manifestar a sua glória usando apenas um garoto para derrubar um gigante. O que mais é interessante, pastor Francisco, é que na matemática de Deus, a matemática de Deus ela é diferente da nossa. Porque na matemática de Deus, o humilhado é que é o exaltado. Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você desce, Ele te coloca de pé. Na matemática de Deus é uma mudança da matemática do homem. O homem que se acha grande, perante Deus, ele é pequeno. E aquele que se sente pequeno perante Deus, ele é grande. Então, nesse dia de hoje, nessa tarde de hoje, eu quero dizer que Deus quer te exaltar, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar o quadro da tua vida, Deus quer mudar a tua história. Receba essa palavra de bênção na tua vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus. E quando tem a promessa, quando tem a promessa na vida,
Eu quero dizer para você que está nos assistindo, quando Deus tem a promessa na sua vida, vai existir sempre um gigante, vai existir sempre uma dificuldade, vai existir sempre pessoas para dizer que você não é capaz. Nós vemos ali naquele momento que o Davi, ele se levantou para combater aquele Golias. E naquele momento que Davi se levantou para combater o Golias, apareceu um homem dizendo que queria ajudar Davi, que foi o Saul. Deu uma veste a Saul, Saul deu uma veste a Davi, e Davi olhou para aquela veste, ele não conseguia andar com aquela veste. Aquilo ali já era o trabalho do inimigo para não deixar Davi ter a vitória diante daquele... Mas, pastor Francisco, se Deus não tivesse permitido que o gigante Golias tivesse se levantado e afrontado o povo de Israel, Davi não teria sido rei. Justamente. Foi necessário ele ter que enfrentar essa diversidade para chegar ao reinado. E ali nós vemos que o Saul, ele se levantou tentando ajudar, mas ele ia atrapalhar. Porque se Davi bota aquela veste, ele ia ser engolido pelo gigante. Então ali, Davi olhou para aquela veste, jogou a veste fora, olhou para o gigante e falou: tu vem contra mim com espadas e lança, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quero dizer para você, quando você coloca Deus na frente da situação, quando você coloca Deus como seu escudo, quando você coloca Deus como a sua fortaleza, no Salmo 46 diz: Senhor, tu és o meu escudo, tu és a fortaleza, tu és o meu socorro bem presente nas horas das angústias. Então, quero dizer para você que está nos assistindo, se tiver algum gigante se levantando na sua vida, não vai contra ele, com você mesmo, não. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Quando colocamos Deus na frente de tudo, Ele é o nosso escudo e fortaleza, o socorro bem presente nas horas das angústias. Então, eu quero agradecer a você, eu quero mandar aqui um abraço para os meus amigos que estão nos assistindo nesta tarde, e eu quero dizer para você que enquanto nós vamos aqui mandar os abraços para as pessoas que estão nos assistindo, você pode, nessa hora, olhar para a sua vida, para dentro de você e ver, né? Se você está achando que Deus não está com você, ou que você não é merecedor, ou que Deus não pode curar sua enfermidade, quero dizer para você, como o pastor Moisés Xavier falou, se não existe enfermidade, você não ia provar um Deus que cura. Né? E também, pastor, uma coisa interessante, eu não querendo tomar muito tempo, é que, já que o senhor tocou nessa passagem de Davi, é que muitas das vezes, quando nós estamos passando pela diversidade, pelas lutas, pelas dificuldades, às vezes são tão grandes em nossas vidas que nos fazem esquecer das promessas que Deus tem na nossa vida verdade. E dos feitos que Deus já fez em nossas vidas. É verdade. Porque você está vendo uma situação tão difícil de enfrentar, mas aí a luta é tão grande naquele momento que você esqueceu que lá atrás Deus já te deu vitória em coisas muito maiores. A Bíblia diz que quando Davi se apresentou diante de Saul, que Saul quis dar as suas vestes, o capacete, a armadura, a espada, o bracelete, né? Todo aquele aparato, né, de guerra. Davi disse assim: eu não preciso disso, porque eu estava no campo e saiu um leão e o Senhor me entregou o leão pela barba e o Senhor aniquilou a força daquele animal e eu tirei a ovelha das mãos daquele animal. Eu não preciso também de sair, porque saiu um urso e quando o urso pegou a ovelha, o Senhor foi lá e me entregou o urso nas minhas mãos e eu tirei a ovelha da mão daquele urso. E ele estava diante de um homem de 3 metros de altura que aterrorizava todo o povo de Israel. Então é necessário também que você lembre dos milagres que Deus já realizou na tua vida, e não vai ser dessa vez que Ele vai deixar de cumprir aquilo que Ele deve cumprir na tua vida, porque Ele nunca te abandonou, e não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode, nesta tarde, aonde você estiver, se você estiver afastado, se você quiser aceitar Jesus como teu Salvador, você pode aí mesmo, nós estaremos orando aqui nesta tarde.
pela sua vida, né? Nós estaremos orando. Você pode aceitar Jesus, não precisa estar em multidões. Deus, Ele conhece o seu coração. Aceita Jesus, volta para o Senhor, você que está afastado dos caminhos do Senhor, que Deus tem um milagre para a sua vida. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Adriano, a pastora Rose, pastor Falcão, a pastora Eliane, a missionária Madalena, que está sempre conosco aqui, como é a Vitória, né? Quero mandar um abraço para a Kézia também, para a Fabrícia. Então, que o Senhor possa estar abençoando e brevemente elas vão estar aqui conosco. Eu pediria o bispo Éfeso que estivesse orando pela vida de cada um de nós. Eu vou pedir o Heitor para retornar ao pastor Francisco, para o pastor Moisés passar o número de contato dele, para ele faz pregações também. Heitor, passar para o pastor Francisco. Amém. Queridos, o meu contato é 022 997 05 9748. 022 997 05 9748. Quem quiser me contratar para estar ministrando na sua igreja, é só entrar em contato nesse número do qual eu passei. Eu agradeço assim. Muito obrigado. Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Graças a Deus, Deus nos deu uma palavra poderosa e certamente, né, quero mandar um abraço para a Suzy, né, para a Joelma, né, Amém. a pastora Marilele também, que está lá em Zurique, a Suzy está em Nova York. Um forte abraço para todos Pastora aqueles. Fernanda também. Pastora Fernanda, minha esposa, que está grávida de 2 meses e poucos também. Um forte abraço. Que Deus possa assim estar abençoando, com né? Saúde, com saúde, isso aí. Em nome de Jesus. Então vamos orar, pessoal, e agradecer pelo feito que já foi feito, certo? Deus não vai fazer, Deus já fez nesta tarde, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, porque nesta tarde o Senhor foi muito mais além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Eu sei que através da Tua palavra, Senhor, ao redor de todo o planeta, aonde que este veículo de comunicação pôde, nesta tarde, ter alcançado vidas, eu tenho certeza que, como diz o Senhor, que tudo foi feito através da Tua palavra, como foi dito aqui pelo pastor Moisés. Então, nesta tarde, eu quero ser muito grato ao Senhor pelos milagres, né? Tenho certeza que famílias foram curadas, que enfermidade, tanto na alma, enfermidade tanto no corpo físico. Nesta tarde, eu tenho certeza que Deus tem operado o milagre, porque foi dito aqui a palavra do Senhor. Se não houvesse a enfermidade, como que Deus se mostraria a você, né, que Ele é um Deus da cura? Então, tenho certeza que através desta palavra, nesta tarde, Deus tem feito algo muito especial ao redor de toda esta terra. Então, nós queremos agradecer a Jovem TV, que Deus continua aí abençoando, né, ao nosso Heitor, a nossa Alda, né, que são as pessoas responsáveis pela Jovem TV, né, Canal 8, e que Deus possa, assim, então, nesta tarde, estar nos dando, né, ao retorno aos nossos lares em paz. E eu quero profetizar que em nome de Jesus Cristo, né, o milagre foi operado na tua vida. E você que está aí se sentindo, né, como se arrependido a ponto de se entregar sua vida, voltar talvez ao Senhor, talvez este carnaval que se passou, você se deixou se levar pela vaidade da vida, talvez por falta de uma naturalidade, ou por falta de qualquer uma perda de um sentimento fraco, um pensamento egoísta, sei lá, por uma causa você deixou a casa do Senhor e retornou esse carnaval. Talvez esta palavra nesta tarde, ela sirva para te trazer à memória que Deus, Ele te ama, e que se você está fazendo uma aliança, né, que você possa estar sendo, então, o teu nome está sendo de volta escrito no livro da vida, como diz o pastor Francisco. Talvez você que está aí, que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo, então levanta as suas mãos, que o teu nome está sendo escrito no livro da vida nesta tarde. E a você que quer fazer um convite
conserto com Deus também, que você possa estar fazendo esta aliança e voltando à casa do Senhor, Amém. porque Glória a os Deus. dias já são maus, né? E que nesta tarde o Espírito do Senhor possa falar mais e mais no teu coração. E nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, que fez todas estas coisas. Amém. 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 Em nome de Jesus Cristo. Heitor.